Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 12. Está escrito assim: E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Ali, como eles colocaram lá no telão, e eu fiz isso, eu quero fazer de novo. Todo mundo com voz bem forte, rompendo aí com a dificuldade da máscara. Vamos juntos ler com voz de triunfo mesmo. Vamos juntos? 1, 2, 3. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Mais uma vez. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, fala o nosso coração, como sempre, porque eu sei que o Senhor quer nos conduzir pela palavra em todas as nossas ações, e todas elas sejam para a glorificação do Teu nome, edificação da nossa vida e da igreja, da família, e que o Espírito Santo do Senhor possa agora nos ajudar a receber essa semente preciosa da palavra no mais profundo do nosso coração, naquele lugar reservado, naquele lugar, ó Deus, mais próprio para que a semente dê frutos. É o que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Podei-vos assentar na presença de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, o plano de Deus, todo crente sabe disso, mas é bom lembrar, é viver um relacionamento com seus filhos. Mas Deus, quando criou o homem, e já tinha esse plano, Deus deu ao homem um tempo para que o homem pudesse também se observar, se ele iria obedecer, se ele iria ser prudente. Nós sabemos o que aconteceu, e o homem acabou afastando-se do Senhor. Porém, Deus não desistiu do seu plano por causa do erro do homem. Isso é uma bênção para todos nós. Deus não desiste de nós por causa dos nossos erros. Posso ouvir um amém? Ele não desiste. Jesus disse assim: todo aquele que vem a mim, eu de maneira alguma lançarei fora. Ou seja, meu irmão e minha irmã, se depender de Jesus, você está definitivamente salvo e guardado debaixo do poder do nome de Jesus. Tem crente para se alegrar com isso? Dependendo de Deus está tudo certo. Só que nós sabemos que Deus trabalha em parceria conosco. Ele quer sempre que o homem esteja fazendo parte deste propósito, deste projeto, deste relacionamento. E uma das coisas que nós queremos, o que Deus quer tratar conosco hoje, é como atrair a presença de Deus. Aqui Davi, ele está falando, e é a pergunta de Davi que inspirou-me nesse tema, como atrair a presença de Deus. A pergunta de Davi era a mesma coisa, só que num outro contexto, um contexto judaico. Davi disse: como trarei a mim, ou como traremos a nós a arca da aliança? Essa é a pergunta de Davi, e essa pergunta ela é fundamental para a vida. Essa pergunta ela traz na sua resposta tudo que eu e você precisamos, mas é importante que a gente traz o direcionamento para tudo que precisamos, mas é importante fazer essa pergunta e obter as respostas da palavra de Deus. Amém? Eu quero fazer aqui uma pequena separação deste texto escrito para os israelitas, para a nação de Israel, que vivia um contexto diferente do nosso. Davi está falando da arca, e nós todos sabemos que a arca, para os judeus, nesse tempo, simbolizava a presença do Senhor. Quando a arca estava em movimento, eles se movimentavam. Quando a arca parava, eles paravam. Tinha todo um cerimonial, e um cerimonial muito bonito,
que você, estudando o Antigo Testamento, você vê isso. Se você vê, né, pela televisão ou internet, algum estudioso judeu, ele vai mostrar tudo isso. Só que eu já quero adiantar para a igreja uma instrução num contexto de teologia para o momento que vivemos. Nós, a igreja, nós não fazemos uso da arca. A arca é para os judeus. Nós também não fazemos uso, pelo menos a igreja do Senhor, de um modo geral, não fazemos uso das vestimentas judaicas, talit, quipá e tantos outros, urim, tumim, éfode e um montão de coisas. Nós não fazemos por quê? Porque não é para a igreja, isso foi para os judeus, isso é para os judeus, amém? Quando você pega algo da antiga aliança e quer fazer que aquele algo que você está fazendo, por exemplo, uma arca, eu vou fazer uma arca muito bonita, uma réplica, porque a arca realmente eu não posso fazer, porque ela foi feita, né, e não existe mais, ou pelo menos não se sabe onde está a arca mais, e se eu for fazer outra, sempre será uma réplica. Mas Deus não precisa, e Deus não quer isso para a igreja. Deus quer que a igreja sinta a presença dEle através do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Então, para a igreja, você pode até achar bonito, e eu acho também, alguém que às vezes, sendo judeu, ele usa tudo aquilo, é com ele. Algumas igrejas estão tentando fazer isso, mas elas deveriam ouvir um pouquinho um tal de apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, aos Efésios, a Tito, a Filemon. Se elas ouvissem um pouquinho esse pastor Paulo da Bíblia, elas iriam ver que ele falou que não é o momento, agora é Cristo purinho, é Cristo acima da arca. Jesus mesmo diz em Hebreus: eu sou maior do que Moisés, eu sou maior do que o sábio, eu sou maior do que a arca, eu sou maior do que tudo. Jesus é o maior, e o maior já está conosco. E quem tem o maior não precisa do menor. Quem tem o maior não precisa do menor. Se ele já resolveu o meu problema, para que eu vou para outros agora? Pastor, eu estou com Jesus, mas eu vou pedir para o Santo Expedito também. Santo Expedito é de qual causa? Não sei agora, não lembro. Acho que ninguém está lembrando mais também, já esqueceram o Santo Expedito. Alguém sabe não? Então esquece, está vendo? Se eu estou em Deus e em Jesus, eu não preciso mais do Santo Expedito. Ah, pastor, eu estou pedindo para Santo Antônio que eu preciso casar, já passei dos 20. Porque hoje a turma passa dos 20 e já acha que tem que casar. Aliás, passou dos 15 e já acha que tem que casar. O casamento é Santo Antônio ainda, né? Vocês também não estão sabendo nada de santo, hein, gente? Graças a Deus. Tem coisa que vocês não precisam saber mesmo. Se eu tenho Jesus, não preciso do Santo Antônio. Porque se Jesus abençoar, eu vou casar na hora certa, com a pessoa certa, vai ser uma bênção, só glória e aleluia. É ou não é? Quem tem o maior não precisa do menor. Amém? Então, a presença do maior é que vai resolver todas as questões da nossa vida. E aqui nós vamos aprender com Davi. Quando Davi disse da arca, para nós obviamente que não é a arca, para nós é a presença de Deus. Para Davi era a arca porque simbolizava a presença de Deus, mas nós somos a igreja de Cristo, amém? E se eles tinham uma arca que era a presença de Deus, vou te dar uma dica para você preparar um glória a Deus bem bonito aí, vai lá dentro do seu coração, prepara aí, porque se eles tinham a arca e Deus falava assim: quando a arca estiver, eu estarei presente. Jesus mandou dizer assim: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode aplaudir o Senhor, que Ele merece mesmo, irmão. Alguns querem a arca, mas nós temos a Jesus Cristo. Alguns querem algumas coisas que parecem fazer a vontade de Deus, a presença de Deus, atrair a presença de Deus. Nós queremos a presença de Deus, e Ele já disse: eu estou convosco. Onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali estarei no meio deles. Eu estou aqui, já tem mais um aqui comigo, e por isso Ele já disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém? Agora, como pastor atrair essa presença e manter? Porque na vida, irmãos, em muitas coisas da vida, começar é fácil. Mas a Bíblia nos ensina que não é como começam as coisas que é o importante, é melhor como elas terminam. Isso é que a gente deve avaliar, amém? Porque de um modo geral, todo mundo parece começar bem as coisas. Começa empolgado, começa animado, mas depois de alguns dias, alguns meses, algum tempo,
já vai tirando a graça, vai perdendo e termina mal. Mas Deus, Ele é tão tremendo que Ele faz tudo contrário ao homem mesmo. Ele fala assim, não é como começa, é como termina as coisas. Amém, queridos? Deus é tão tremendo que Ele fala assim, é melhor você ir na casa do luto do que na casa de festa. Hoje, e eu aproveito esse momento para deixar registrado como fiz de manhã, partiu para o Senhor, para a glória, nossa irmã Diva, 80 anos, uma irmã que muitos irmãos aqui não conhecem, óbvio, porque a gente não conhece muitas pessoas aqui, mas a irmã Diva, ela sempre estava doente há um bom tempo, estava bem doente mesmo, mas foi superando os médicos. Eu me lembro que mais de tempos atrás, eu não sei se o irmão Luiz está aqui, se alguém da família está aqui, mas há muito tempo atrás o médico já tinha falado, olha, não tem o que fazer, vamos desligar tudo. E o irmão Luiz foi lá e falou assim, não, enquanto Deus não quiser levar a minha mãe, ela vai ficar com a gente. Aí manteve, ela ficou, acho que mais de um ano depois disso. E eu ia lá, ela doente, ela sempre chegava lá falando, eu continuo intercedendo, pastor, pela família do pastor e pela igreja. Eu continuo intercedendo. Então ela orava por você, irmão. Você não sabe quem ela é, mas ela intercedia por você, porque ela intercedia pela igreja do Senhor. E hoje eu estava lá e eu fiz questão de ler o Salmo 116, versículo 15. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. E hoje eu pude ler esse versículo assim com toda a garantia, porque lá naquele caixão estava o corpo de alguém que realmente serviu a Deus, batalhou, pagou o preço, sempre que pôde chegou na igreja com dificuldade, rastejando de dor às vezes, mas estava aqui. Algumas vezes ali naquele cantinho com um cilindro de gás, as filhas falavam, mãe, mas eu quero ir na igreja. Ela nem estava falando, não saía mais som, mas ela dizia, eu quero ir na igreja, eu quero ir na igreja. Eu ia lá e ela falava assim, eu estou orando pela igreja, eu estou orando pelo pastor, eu estou orando pelas meninas, eu estou orando pela Camila, pela Bianca, falava todo mundo, e pela igreja. E hoje Deus recolheu aquela irmã. Sabe de uma coisa, irmãos? O fim daquela irmã foi glorioso. Aí Deus manda escrever, é melhor a casa do luto do que a casa da festa. Sabe por quê? Na casa do luto você faz as suas reflexões. Como é que eu vou terminar? Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a terminarmos muito bem na presença dEle. Amém? Porque fora da presença dEle, qualquer coisa que você venha viver, irmão, sucesso, grandeza, festas, celebrações, se não tiver Deus presente, não serviu de nada. Mas eu declaro que Deus vai estar presente até no último momento das nossas vidas aqui, em nome de Jesus. Amém? Como atrair a presença de Deus e manter essa presença? Vamos para esse versículo que eu usei ele como um esboço de pregação. Naquele dia, que dia que foi, pastor? Foi o dia que Davi disse, nós precisamos trazer a arca de Deus para Jerusalém. E aí eles foram buscar a arca de Deus e Davi fez um carro novo, mandou fazer um carro novo. Eles colocaram a arca sobre um carro novo e os bois vinham trazendo aquele carro com a arca em cima, e em um determinado momento houve um balanço ali por causa, das ruas, e ali naquele balanço a arca quase caiu e aiou, chegou perto para segurar, e Deus naquele momento acendeu um fogo ali e o rapaz morreu. Deus matou. Misericórdia. Foi, irmão. Davi viu aquilo e Davi disse, naquele dia, Davi disse, temeu primeiro, Davi naquele dia temeu a Deus. Ele olhou aquilo e falou assim, o que é isso que está acontecendo? Davi não tinha explicação. Aí Davi fez a pergunta chave, como que eu vou atrair a arca de Deus? Como que eu vou trazer a arca de Deus? Como que eu vou atrair a arca de Deus para a minha casa? Como que eu vou atrair a arca de Deus para o meu momento de louvor? Sabia que tem gente que está na igreja, está louvando a Deus, mas não está sentindo a presença de Deus? Mas hoje Deus está te respondendo como você deve proceder para atrair a presença de Deus. Deus está aqui nesse lugar. Deus está aqui, Deus está movendo no nosso meio. Mas porventura pode haver alguém que está dizendo, pastor, você está falando isso aí, mas eu não sei o que é isso, eu não sinto nada. Então, preste atenção, primeira coisa, naquele dia, há um dia na vida em que você tem que aprender a temer a Deus. E eu vou dizer o que eu disse de manhã, irmão, não espere uma tragédia acontecer para você dizer, para temer a Deus e falar, como que eu vou atrair a presença de Deus? Tem crente que está aqui, tem crente que está em casa,
Tem filhos de Deus que está precisando parar hoje e já tomar uma decisão antes do dia trágico. Antes de você falar assim, agora meu Deus, agora só Jesus. Não é agora não, agora por quê? Porque agora eu perdi o emprego, pastor, agora só Jesus. Por que quando estava empregado não era só Jesus? O problema da gente é isso, irmão. Quando está tudo bem, a gente descarta Jesus. Aí perde o emprego, corre fazer campanha na igreja. Aí pastor, está errado? Não está errado, mas errado estava de não vir antes. Para trazer o dízimo, para semear, para louvar. Estava lá saudável, só queria saber de um montão de coisa, mas cadê o culto, cadê o tempo? Eu não tenho tempo. Aí fica doente, vamos para a igreja. Então, não espere o dia trágico para temer a Deus e dizer como eu vou atrair a presença de Deus sobre a minha vida. Porque Deus está ensinando isso agora, quem já está aprendendo. Então Davi diz, quando ele viu aquilo acontecer, ele ficou ali, tão mal, ele falou assim, e agora, como trarei a mim a arca de Deus? Naquele momento que a arca quase caiu, que o fogo acendeu, que houve ali aquela tragédia ali matando uma pessoa, eles pegaram a arca e foram para a casa de Obed-edom, encontraram a casa de Obed-edom, ela estava ali nas cercanias, e eles levaram a arca para a casa de Obed-edom. A arca, para eles, era símbolo da presença de Deus. E Obed-edom, quando chegaram lá, perguntaram para ele se tinha como deixar a arca guardada. Obed-edom, ele obedeceu e disse, eu quero sim a arca, pode trazer a arca. Ele teve que fazer talvez algumas adaptações na sua casa, e ele recebeu a arca. O versículo 14 deste capítulo 13 que nós lemos, vai dizer assim, e esteve a arca na casa de Obed-edom 3 meses. Irmãos, foram 3 meses de prosperidade. Vai recebendo para a sua vida aí, irmão, porque Deus vai para a sua casa, vai ou não vai? Deus vai com você para a sua casa hoje ou não? Então recebe o que Obed-edom recebeu. Se tinha algum animal lá doente, sarou. Se tinha filho doente, sarou. Se tinha filho com problema, Deus abençoou. Se tinha dívida, Deus foi lá e quitou a dívida. Obed-edom, diz a palavra, que ele foi abençoado em tudo na sua casa. 3 meses mudou a casa de Obed-edom e mudou o coração dele. Por quê? Depois que passaram os 3 meses, e aí Davi procurou saber como atrair a arca de Deus, Davi mandou buscar. Só que quando Davi mandou buscar, sabe o que Obed-edom fez? Agora, dizia ele no seu coração, eu quero seguir a arca, porque quando Deus ancora, quando Deus para numa casa, Deus não quer apenas estar ali, Deus quer mexer com as pessoas que lá estão, para que quando Deus se mover, essas pessoas se movam com Ele. Deus está dirigindo a sua casa, você vai para lá hoje, Deus vai abençoar toda a sua casa. Eu recebo essas palavras profeticamente no meu coração, irmãos. Eu sempre fui assim, eu não deixo passar a bênção não. Eu estava na igreja desde o comecinho, o pastor lançava uma palavra lá, eu falava, estou na fila. Estou aqui, Senhor, é comigo esse negócio. Às vezes nem era, mas eu falava, é comigo. Sabe, cara de pau assim diante de Deus? Ia pregador na igreja lá, quando fala assim, ele vai orar, vai colocar a mão na cabeça, eu via, já estava lá na frente, ora, abençoa aqui. Eu não vou perder a oportunidade. Davi disse, como que eu vou atrair a arca de Deus? Aí ele vai aprender, só que enquanto ele vai aprender, Deus mantém a arca na casa de Obed-edom. Saúde, paz, alegria, vai recebendo aí, desemprego vai acabar na sua casa, as encrencas vai sair. Ai pastor, você não está acreditando nisso, irmão? Nós somos chamados de crente. Crente é o que acredita, é o que crê, é o que tem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então renova a sua fé e recebe o que eu estou te falando. Não é boa vontade de pregador não, irmão. É palavra de Deus que diz que onde você colocar a planta do seu pé, Deus vai te abençoar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Será salvo você e a sua casa. Eu tomo posse em nome de Jesus para a minha vida. Agora, Deus, eu quero que tudo isso aconteça. Aí Deus está dizendo, então, mantenha a minha presença na sua casa. Aqui Deus está presente, eu creio. Aí você sai daqui e fala assim, ali fora, às vezes já dá uma encrenquinha, às vezes é entre filhos, entre irmãos, pai e filho, às vezes entra o casal, ali fora já sai umas faíscas. O anjo que estava indo pertinho, o anjo já fala, deixa eu sair de perto, senão eu vou me machucar aqui.
Se você começa a criar esses ambientes, é o ambiente de Satanás, irmão. Satanás chega e fala assim: esse é o meu lar. É só palavrão, é só briga, falando mal das pessoas. Se falar mal do pastor, então, que Satanás entra de uma vez. Você está brincando. Toca no meu ungido, você viu. Satanás já vai, você fala mal do pastor, fala mesmo, que é gostoso falar mal de pastor. Quando você está na carne assim, quando você está bem mundano mesmo, quando você fala mal de um pastor, de um líder, de uma igreja assim, você até escorre um veneno assim, você fala... Aí o Satanás já entra e fala assim: esse é o lugar que, essa é a casa que Satanás deseja. Aí as pessoas até levantaram um chavão aí, né? Está do jeito... Todo mundo sabe, né? Está do jeito que o diabo gosta. Está amarrado em nome de Jesus, irmão. A tua família, a tua casa, o teu ambiente de trabalho está, já estou declarando que já está, não vai ficar não, está no plano de Deus. Jeová reina sobre a sua vida. Jeová vai reinar, o céu já desceu, o reino é vindo, ele não virá, já veio. Deus já está aqui, Deus já fez, já está consumado. Amém? Terminando sobre Obed-Edom, eu deixo aqui para você uma dica. Olha só, pastor esperto, hein? Não, Deus que sabe fazer as coisas. Nós estamos em tempo de células. Por que eu não consagro a minha casa? Uma vez por semana, 1h30, eu vou receber uma célula na minha casa. Deus, hoje eu vou entrar em concordância com a autoridade da minha casa. Se é um jovem, vai falar com os pais. Se é o esposo, vai falar com o marido. Se é o marido, vai falar com a esposa, né? Olha, vamos fazer uma célula, vamos deixar Deus usar a nossa casa. Eu estava falando que o irmão Zé estava ali, né? Ele tem um salão de cabeleireiro. Eu falei, ele fui lá e falei assim: pastor, eu estou falando com a minha esposa, olha que lugar maravilhoso. Eu falei assim: é lindo esse lugar, maravilhoso, irmão. Imagina só, não vai ser a arca de Deus que vai chegar, mas é o próprio Deus chegando, falando assim: é aqui que eu vou salvar gente, é aqui que eu vou abençoar pessoas, é aqui que eu vou compartilhar da minha palavra. Imagina só a nossa casa assim, gente. Vocês não estão sentindo bem aqui? Quem está sentindo bem aqui? De coração mesmo. Então isso aqui você vai sentir também lá na célula, na sua casa. Imagina só: não, pastor, lá em casa, se você pode, se tem condições, abre que você vai ver Deus operar, irmão. Vai acontecer, aliás, você já está em Cristo, mas o Obed-Edom, quando ele viu, Deus abençoou tanto a casa dele, que quando eles foram lá para buscar a arca, para levar, ele falou assim: agora eu não fico aqui sozinho. E ele entrou junto, colocaram o Obed-Edom para ser um porteiro, e ele passou a seguir a arca de Deus. Aonde a arca de Deus ia, lá estava Obed-Edom, ele e a sua casa servindo a Deus. Sabe o que é isso, irmão? Quando Deus para numa vida, essa vida, ela nunca mais para de seguir o Senhor, e Ele já parou na sua vida, Ele já bateu. Quem já abriu o coração aí? Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta do coração, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quem já abriu? Agora deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Todo mundo aqui já recebeu visitas e vão receber visita. Todo mundo vai receber visita. E a visita a gente recebe normalmente na sala. E a sala normalmente é aquele lugar que a gente capricha, deixa lá, né, pronto, porque vai chegar uma visita. É uma visita muito chique, aqui na sala. Aquela visita chega e você bate papo e conversa com ela. Olha que legal, parabéns, ótimo. Mas aquela visita, se ela fala assim: eu posso dar uma ida no banheiro, você já fala: vê se está tudo certo lá, vê se está tudo certo, vê se está tudo certo lá. Não é assim que a gente faz? Porque a gente não pensava que a visita fosse no banheiro. E se ela falar que vai entrar no quarto, aí você fala: não, melhor não, vamos ficar aqui na sala mesmo. Por quê? Às vezes o quarto não está preparado, às vezes a sala é o único lugar da casa que está pronto. Eu quero dizer uma coisa para vocês, gente: eu não vou chegar na sua casa e falar: irmão, eu quero ver como está o quarto. Eu não sou carudo. Eu quero ver como é que está o seu banheiro, irmão. Até porque tem pessoas que já falam assim: ó, irmão, pode entrar, mas não repara. Lá em Minas Gerais a gente fala muito isso: irmão, pode entrar, mas não repara a bagunça. Já entregou, né? Não repara, irmão, a desordem. A culpa, aí coloca a culpa em alguém. Enfim,
Eu não sou carudo para fazer isso, mas vou falar uma coisa para você, gente. Jesus, quando chega, ele fala assim: ó, eu queria dar uma geral na sua casa. Aqui é que eu quero dizer para você, irmão. Abri a porta principal, Jesus entrou, mas eu tenho que pegar depois as outras chaves do quarto, do banheiro, da despensa, da cozinha, abrir todos e falar: Jesus, pode entrar em tudo. Em tudo. Sabe por quê? Áreas da vida que tem crente que trancou a porta, Jesus não entra lá, mas nem com reza brava. Nem com reza brava Jesus entra. Ele fala: aqui não. Tem crente que quando você fala de dinheiro, ele fica quase endemoniado. É verdade, irmão. A chave está na mão dele. Ele fala: aqui não. E ele tem um montão de justificativos. Vou dizer uma coisa para você: quem quer atrair a presença de Deus, Deus, ele quer estar em todo lugar, em toda parte. Na minha vida, eu com Jesus, a Marilena sabe disso. Vou abrir até uma coisa com vocês aqui, irmãos. Misericórdia o que eu vou falar agora. Só Jesus na causa. Mas nós dois não temos problema com Jesus, não. Vocês sabem que nós dois já fizemos sexo alguma vez na vida, né? É a minha esposa que eu estou falando. 35 anos de casado, tem 2 filhas. Eu acho que ele deve ter feito sexo. Eu estou falando isso para dizer uma coisa para você: nós dois não temos problema, irmão. Na hora, logo depois, agradecer a Deus. Misericórdia, pastor, que desrespeito com Deus. Mas não foi Deus que fez. Ele não quis abençoar, orar em qualquer momento. E vou dizer uma coisa para você: se você tem esse preconceito, irmão, começa a pensar um pouquinho mais. Começa a orar a Deus e consagrar a sua vida, para que a sua vida em todas as áreas esteja consagrada a Deus, e você possa ser muito feliz em todas as áreas da sua vida. Amém? Então, Jesus quer estar em qualquer área da nossa vida. Eu não tenho receio com Jesus, irmão. Tudo que eu faço, Jesus pode estar junto. Tem lugar que Jesus não pode chegar. Por exemplo, tem uma rodinha de irmãos conversando. Seja sincero, dependendo da conversa que você está lá, se Jesus chegar na hora, e aí, gente? E vocês estão lá descascando pepino em cima de um líder. Você viu só fulano? Misericórdia, endemoniado e tal. E só descendo a lenha, falando mal pra caramba daquela pessoa. Aí chega Jesus assim, vocês falam: nossa, e agora? Está errado, irmão. Jesus quer entrar nas conversinhas aí. Jesus quer entrar em qualquer lugar que você estiver. Se o que você está fazendo, Jesus não pode chegar, então para de fazer hoje. Vou repetir. Se o que você está fazendo, ou o que você está falando, se Jesus não pode participar, pare hoje. Não é bom negócio. Pastor, tem umas coisas que eu lá em casa eu faço, tem lá no meu trabalho, quando eu vou fazer compra. Pastor, quando eu estou na internet, o anjo até fecha o olho, pastor. Irmão, se você continuar nisso aí, você vai parar num lugarzinho quente. Quando você chegar lá, vai ter um capetinha falando: espera um pouquinho aí, a conexão aqui é grátis, o Wi-Fi aqui é forte, usa, você já está acostumado. Depois a gente vai tratar disso. Então, irmão, se Jesus não pode estar presente, saia fora. Se Jesus não pode participar da conversa, pare de conversar. Se Jesus não pode participar daquele momento, aquele momento tem que ser removido. E você dizer: tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu falo, Deus pode participar. Atrair a presença de Deus é temer a Deus, é temer ao Senhor. Amém? Davi está dizendo alguns pontos aqui para a gente poder entender bem esse momento de como atrair a presença de Deus. Primeiro, naquele dia ele temeu a Deus, temer ao Senhor. Segundo, Davi, ele foi procurar saber como atrair a presença de Deus. Aí ele procurou os sacerdotes, e eles falaram para ele: Davi, a forma de trazer a arca não é em carro novo, a forma é nos ombros dos levitas. Toda a tribo de Levi foi separada só para cuidar do tabernáculo. Só para cuidar do tabernáculo. Então Deus já estabeleceu. Ele mandou falar de varais, tem uns varais que vai na arca, tem umas argolas. Ele falou o tamanho da argola, o tamanho do varal, ele falou tudo. Ele falou assim: e os levitas
colocarão a arca nas costas e então levarão. Essa é a presença para eles. Não inventa, Davi, não inventa. Por mais boa vontade que você tem, meu irmão, não inventa. Sabe qual que é a forma de atrair a presença de Deus? Diz a Bíblia, 2 pontos que eu quero colocar. Deus habita no meio dos louvores. Louve a Deus de todo o coração, que a presença de Deus vai estar ali com você. Na luta, na prova, mas eu estou louvando, Senhor, estou te louvando, eu estou louvando, e quando você vai louvando assim, Deus vai chegando, vai louvando, Deus vai chegando, o diabo vai saindo, vai louvando, Deus vai chegando, o diabo vai saindo, daqui a pouco você passa por aquela prova. Outra coisa que atrai a presença de Deus, coração quebrantado, coração contrito. Sabe aquele coração que está chorando na presença de Deus? Ele está quebrantado e está louvando a Deus. Deus está sendo atraído para esse coração. Como que eu vou fazer, pastor? Eu só sinto a presença de Deus, pastor, quando eu vejo aquele pregador tal. Está errado, irmão. Deus não precisa daquele pregador, Ele é Deus. E você tem que aprender a conviver com Deus sem depender daquele pregador. Nossa, pastor, você está falando até contra os pregadores, e você? Não quero que ninguém fique dependendo de mim, não, irmãos. Deus me livre e guarde. Eu já tenho que colocar minha alma diante de Deus e guardar o meu coração. E eu oro por toda a igreja, eu intercedo, já tenho uma missão agora. Não, eu só vou no culto se o pastor Ademir estiver lá. Eu só vou no culto. Meu irmão, não faz isso porque você desagrada a Deus. Você vem porque você é de Deus, Deus está com você e Deus vai te abençoar. Amém? E quando eu não estiver aqui, pode ter certeza que Deus vai usar outro para fazer coisa mais bonita ainda, porque tem muita gente melhor. Então não se preocupe com isso. Davi foi lá tentar fazer um carro novo. Tem gente que está sentindo presença de Deus só dentro de um contexto. Só sinto presença de Deus se todo mundo começar a fazer tal movimento. Aí a presença de Deus está lá. Quem disse que Deus precisa disso, irmão? Que criancice é essa? Nós somos servos de Deus. Deus está aqui. Eu falando desse jeito ou eu berrando? Deus está aqui. A palavra de Deus é poderosa. Eu falando de uma forma bem tradicional, ou eu falando de uma forma pentecostal, dando pulo e piruleta para todo lado. Deus olha e fala assim: eu estou aqui. Pode falar, pode pular, dar piruleta, é bom, é gostoso. Mas a palavra, ela é poderosa, independente do movimento do homem. Deus está dizendo: eu estarei com o contrito de coração, quebrantado de coração e no meio dos louvores. Quem obedece ao Senhor, pode ter certeza, a presença dele já está com você. Voltando para o texto de Davi aqui. Davi procura, eles orientam, aí Davi diz assim: então vamos lá. Pegou os levitas, eles se prepararam, mas não são só os levitas. Davi também foi atrás dos sacerdotes, porque levita, irmão, naquele tempo, ele não fazia o serviço sacerdotal, ele fazia o serviço do tabernáculo. Levitas era para tomar conta da portaria, para lavar os pratos, para carregar a arca, para organizar tudo, para vigiar a arca. Mas quem que ia oferecer lá dentro? Só o sacerdote. Aí Davi foi lá e falou assim: então os levitas vêm. E os sacerdotes vieram depois. Davi falou com eles, falou para o sacerdote assim: vocês é que comandam. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu aprendi que eu sou rei, mas eu não sou sacerdote. Eu tenho autoridade aqui em Israel, mas o mover de Deus está com vocês. Então liderança, preste atenção nisso. Deus está te revestindo de unção, revestindo de autoridade. Por isso, irmão, não é exaltação, mas é constatação. Quem é um crente fiel aqui a Deus, de verdade mesmo, diga amém. Só os fiéis digam amém. 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 Pastor, mas não é exagero isso? Ô, irmão, se eu não puder falar quem eu sou diante de Deus, aí estamos perdidos. Quem é fiel a Deus, diga amém. E Deus falou assim com você: eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Onde você colocar a planta do seu pé, eu vou abençoar. Onde colocar a sua mão, eu vou abençoar. Deus falou tudo isso para nós, eu tomei posse. Aí eu chego em algum lugar, eu sei, a presença de Deus está ali comigo. Você chega, vai estar com você. E por isso nessa semana, quando você chegar em alguma situação, não se preocupe, você não está sozinho. Deus está lá dizendo com você: meu filho, estou aqui. Nós vamos resolver essa situação, você vai passar por essa situação. Esse é o dia que eu fiz e esse é o dia que eu vou te abençoar. E você vai dar glória ao meu nome, você vai exaltar o meu nome. Eu não vou deixar você ser envergonhado em nenhuma situação. Eu vou te honrar. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Davi estava ali aprendendo. Como que eu faço? Faz assim, rei Davi.
Aí ele chamou os sacerdotes e falou: vocês sacerdotes vão tocar o instrumento, os levitas vão tocar o instrumento, os sacerdotes vão fazer todo o trabalho. E aí eles começaram a trazer a arca de Deus. E quando Davi foi trazendo a arca de Deus, diz a Bíblia que de tempos em tempos eles faziam ofertórios, sacrifícios, adoração a Deus. Então, como atrair a presença de Deus? No caso aqui de Davi, ele teve temor de Deus, ele procurou saber o que a palavra dizia, o que a palavra estava ensinando, ele obedece. Então ele obedece à palavra, ele obedece às autoridades, ele teme a Deus e ele oferece louvores a Deus e ofertas ao Senhor. Porque louvor e oferta são duas coisas diferentes. Amém? Tanto é que você vai ver no texto, ele chamou os levitas e eles começaram a louvar. Ótimo, está todo mundo louvando. Oh, que bonito, que lindo. Eu acho maravilhoso os louvores das igrejas. A da nossa igreja eu acho maravilhoso. Eu sou suspeito em falar, porque eu gosto muito desses irmãos aqui que tocam, que ministram. Gosto de todos eles. Mas eu sou suspeito de falar, né, irmãos? Então, mas eu acho lindo. Ótimo, mas estamos louvando. Só que não é só louvor. Tem que ter oferta, tem que ter dedicação, tem que ter adoração. Quem quer atrair a presença de Deus? Temor, autoridades, obedecer a autoridades, é o que Davi fez. Obedecer a palavra é o que Davi foi procurar. E quem que obedece a palavra? Quem conhece. Tem gente que não quer ler a Bíblia, como é que vai obedecer? Então é preciso ler a Bíblia, estudar a Bíblia para conhecer e obedecer. Depois louvor e oferta, sacrifício, dedicação. Queremos a presença de Deus? Aqui está uma direção de Deus. Quando Davi fez tudo aquilo, a arca começou a vir. Aí o Davi se encheu de alegria, irmãos. Quando ele foi chegando na sua cidade, Davi ficou tão empolgado que ele começou a dançar. Ele foi dançando e ele tirou umas roupas reais lá e foi dançando no meio do povo. Davi na presença de Deus. A mulher de Davi, Mical, olhou da janela e viu Davi se alegrando. Sabe que tem gente que vai olhar da janela do seu Facebook, você que está louvando a Deus lá, né? Porque tem gente que lá também não está louvando a Deus. Mas quem está louvando a Deus lá no Facebook, no Instagram e tal, alguém vai olhar lá e vai assim: ah lá, o que adianta? Vai desdenhar de você. Essa pessoa tem que tomar cuidado, hein, irmão? Porque você está louvando a Deus. O Davi foi chegando louvando a Deus, a esposa dele desdenhou, falou: que é isso? Que vergonha! O Davi falou assim: eu estava na presença do meu Deus, eu estava louvando o meu Deus. E aquela mulher, ela foi amaldiçoada, não pôde nem ter filhos. Aquela mulher sofreu. Por quê? Porque ela desdenhou de alguém que estava na presença do Senhor. Irmãos, que as pessoas respeitem você e que você respeitem as pessoas, porque todos nós somos filhos de Deus e a presença do Senhor está sobre a nossa casa. Deus vai encher a minha casa de alegria hoje. Até minha esposa estava hoje meio assim, surpresa comigo, porque eu vim cantando no carro e falei assim: você está cantando mais hoje? Eu falei: estou. Depois eu cantei mais um pouquinho, cheguei aqui e falei assim: você está diferente hoje? Eu falei: você notou? Eu estou sentindo a presença de Deus, está na glória, aleluia. Mas até a minha esposa ficou espantada hoje. Eu não sei se eu estava tão mal assim antigamente, né? Será que eu estava tão mal assim? Porque hoje ela ficou assim: você está feliz hoje? Eu falei assim: estou feliz, mas é a presença de Deus. Só que eu vou manter isso aqui, porque ela ficou tão espantada, eu vou ter que começar a falar mais, vou cantar mais no ouvido dela, para ela não ficar tão espantada assim. Mas para concluir, como atrair a presença de Deus? Digam todos: temor, palavra de Deus, conhecimento da palavra, por favor. Cultura da honra. O que é isso, pastor? Respeitar a autoridade. Respeitar de verdade, as boas e as más, mas respeito. Amém? Temor, conhecimento da palavra, respeito às autoridades, né? Cultura da honra, louvor e oferta. Faça isso. Não é oferta só de dinheiro, não, irmão. É oferta de tempo. É oferta de um dia na sua casa, quem sabe para receber uma célula. É oferta de falar: Deus, eu não negocio culto. Não negocio. Não negocio. Dia de culto é o dia que eu estarei na igreja. Além do domingo, Deus, eu quero também ofertar culto durante a semana. Eu quero estar na tua presença. A minha oferta, a minha dedicação. Você vai acostumando com esse ambiente,
daqui a pouco a presença de Deus será tão forte, irmão, que onde você chegar as coisas vão acontecer. Irmão, Deus, eu já tive essa experiência de conversar com pessoas, e vocês, muitos aqui já tiveram também, e elas falaram assim: irmão, o que você tem? Eu falei assim: o que eu tenho? O que? Estou entendendo. Porque eu estava atribulado, eu estava com os problemas, eu comecei a conversar com você, uma coisa tão diferente aconteceu, eu estou tão bem. Aí eu pensei assim: que Deus tremendo, irmãos. Vocês lembram que o apóstolo Pedro, ele, por onde andava, até a sombra dele curava as pessoas? Eu e você fomos chamados para que Deus use da nossa vida. E como é que eu vou viver isso que ele viveu, pastor? Mantendo a presença de Deus. Lá naquele problema, sabe por que o problema se intensificou mais? Muito provavelmente porque você esqueceu de exalar a presença de Deus. Você não esqueceu da presença, esqueceu de demonstrar. Uma coisa é eu estar com a presença de Deus só para mim. Tem gente que está numa situação com alguém que nem é crente, ou que seja, ele está ali cheio para ele, né? Cheio da presença. Deus está aqui comigo, esse endemoniado e tal. Ele está falando isso, mas a pessoa nunca vê a presença de Deus nele. Nós somos sal e somos luz, mas é preciso salgar e é preciso iluminar, que as pessoas, ao chegarem perto, não só saibam que você é de Deus, mas percebam Deus em você. Quem quer viver isso? Eu quero convidá-los a se colocarem em pé, por favor. Ministério de louvor, retome aqui, por favor, queridos. Nós vamos terminar louvando a Deus. Obrigado. Antes desse momento de louvor que nós vamos ter e de oração para essa presença de Deus em nós, nós vamos fazer uma oração, né, de gratidão a Deus e de conforto à família. O irmão Luiz, onde está o irmão Luiz? Filho da irmã Diva, onde está? Está trabalhando? Aonde que está, irmãos? Ô Luiz, amém. O Luiz está aqui, está de serviço? Ei Luiz, você é uma benção, meu amigo. Eu nem ia chamar aqui na frente não, mas vem aqui, você está aqui de serviço do diácono, aí ó. De manhã foi lá e enterrou a mamãe, nós estivemos juntos. Mas é um servo de Deus que fez tudo que pôde por ela. Então, através da vida dele, nós vamos orar por toda a família, para que Deus continue assim, confortando e levantando, porque vocês são bênção de Deus. Amém, meu irmão? Amém, Luiz? O coração está confortado, né? Amém. Estendo as mãos aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pela vida do irmão Luiz, e através dele nós declaramos toda a família da irmã Diva na tua presença. Todos. Que o Espírito Santo conforte, que o Espírito Santo console, e que faça, ó Deus, com que eles possam ter essa postura que o irmão está tendo, servir ao Senhor, saber que tudo está nas suas mãos, e que um dia encontraremos todos que no Senhor dormiram, como é o caso da nossa irmã Diva. Assim nós oramos pedindo conforto e consolo sobre toda a família aqui, através da vida do irmão Luiz, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Deus abençoe, Luiz. Deus abençoe. Vamos louvar a Deus. Eu quero, nessa oração, nesse louvor, antes de terminar, irmãos, que cada pessoa peça a Deus essa orientação, colocando em prática, porque vai ser muito triste você, saindo daqui, sair da presença de Deus. Não, vamos sair do templo, mas nunca da presença do Senhor. Amém? Amém? Jesus quer tocar o seu coração.